Vou iniciar aqui. Gravando. Olá, meus queridos e queridas alunos e alunas da disciplina de soluções extrajudiciais de disputas. Estamos hoje na aula de Tira Dúvidas da AV2, aula 8 disponível no ambiente aulas do Unifonline. Logo mais, assim que a gente acabar esse momento, ele vai ser disponibilizado o link, né, dessa aula de hoje, ao vivo, no Google Meet, pelo YouTube, né, que será disponível em ambiente aulas para vocês acessarem esta aula que será gravada. Então, ficou acordado, olá, Caroline, ficou acordado que nós faríamos esse tira dúvidas simplesmente respondendo pergunta a pergunta, e aí vocês vão, se não compreenderem algo, vão tirando as dúvidas referentes às questões, tá certo? Então, vamos lá. Lembrando que essa mesma prova que a gente está comentando hoje, que a gente está discutindo hoje, ela vai ser redisponibilizada a partir de amanhã, até o dia 24 de maio, a título de segunda chamada de AV2. Ok? A mesma prova, professora? A mesma prova. Então, vamos lá. Então, aqui eis a prova, que será elaborada individualmente, pode ser manuscrita ou digitada, tá certo? Não precisa imprimir essa prova, então, dentro num celular, você vai conseguir, né, pode fazer manuscrita, bater uma foto, enviar no ambiente, postar no ambiente do Unifonline Trabalho, certo? Professora, outra dúvida. Se eu já postei nesse ciclo de primeira chamada, que se encerra hoje, eu posso postar no da segunda chamada, porque depois da aula de hoje pode ser que eu tenha errado alguma coisa, ou quero complementar alguma resposta. Eu posso postar novamente? Pode, tá certo? Eu vou começar a correção pela segunda chamada e já vou lançando as notas no meu mapa, certo? Físico. E aí depois, quando eu for para a primeira chamada, o que eu já tiver corrigido na segunda, eu não vou recorrigir primeiro, nem vou olhar, vou desconsiderar. Se você enviou na segunda, é porque você não quer que eu olhe na primeira. Tudo bem? Então, vamos lá. Estamos agora com 31 colegas ao vivo. Primeira pergunta, fale sobre os dois principais objetivos da autocomposição quanto às partes em conflito. A gente falou disso no questionário, né? Isso aqui é Black Friday de AV2, viu? Quando a gente coloca uma questão do questionário na prova, né? Então, vamos lá. Qual é? Alguém pode responder para mim? Quantas partes? O que a gente espera que as partes, né? Assim, dos principais objetivos que a gente quer que as partes alcancem nesse processo de mediação. A celeridade, isso aí, né? A celeridade. E a... Eu não vou lembrar a outra, mas tem uma que é muito mais importante. Professora, são duas. São dois, né? Seu caráter axiológico. Como é? O acesso à justiça, só que no seu entendimento axiológico da coisa. Sim, sem dúvida. E aí, consequentemente, o acesso à justiça fomenta o quê? Satisfação das partes, né? Isso. A resolução do acordo, real, né, de um acordo que beneficia um e o outro. Sim, relação de ganhos múltiplos, ou uma relação de ganha-ganha. Não é isso? É que os dois, num caso concreto, eles saiam ganhando, e não apenas uma das partes. Perfeito, é isso mesmo. É que o acordo firmado gere uma relação de ganhos múltiplos, ou de ganho para as duas partes, ou para ambas as partes. Até porque, professora, nesse caso, vai estar havendo um encontro ali permitido pelas duas pessoas, né? Concedido pelas duas pessoas. Referendado, exatamente. Então, as duas pessoas querem estar lá, né? As duas partes. E querem aquele acordo, né? Não querem entrar no âmbito judicial pela demora também.
Exato. O principal motivo, e o motivo inicial é esse, né? A celeridade, inclusive, no acesso à justiça constitucional, os dois itens que se fala, né, da razoável duração do processo e da celeridade processual, que até hoje, né, os autores falam da diferença, mas eu não alcanço, não. Mas, enfim, para mim, celeridade razoável, se ela é célere, porque tem uma razoável duração, enfim, né? Parece que um é mais, outro é menos, mas é a mesma coisa, né? A gente quer uma celeridade do processo, a gente quer que ele tenha uma duração razoável. E esse é o primeiro mote, né? Quanto às partes, isso aí é muito da modalidade em si, né? Inclusive do próprio judiciário, né? Como função, compromisso na sua função jurisdicional, compromisso de eficiência. Em relação às partes especificamente, está muito ligado também, que além do acesso à justiça axiológica, que está relacionado com a questão da celeridade e a sua consequente satisfação, essa relação de ganha-ganha ela é muito importante, quer dizer, todo mundo sai ganhando e, consequentemente, tem outra consequência, né, na relação do ganha-ganha, é o cumprimento, né, desse acordo, diminui a incidência, né, de recursos, etc., enfim, principalmente na área de família, que tem a opção, né, de ser revisado muitos aspectos de sentenças transitadas em julgado. E uma questão também que é muito importante dentro do procedimento para as partes é a descoberta do real conflito, né, e o atendimento, né, quando eu falo de satisfação em relação de ganhos múltiplos, é porque os sentimentos foram identificados, o real conflito foi identificado e as necessidades das partes foram atendidas. Tá entendendo que é uma coisa contida na outra? Entendeu? Os dois se completam, né? E assim, na verdade, eu acho que além de todos esses se completarem, eu acho que a satisfação das partes no seu sentido axiológico, como o Vitor falou, o acesso à justiça no seu sentido axiológico, está embutido, né, ter atendido suas necessidades. Né? Na hora que eu identifico o real conflito, consigo expressar, identificar também os meus reais sentimentos e as minhas necessidades, o que eu quero, e essa minha necessidade ela é atendida, né, exatamente nessa relação de ganha-ganha, então, né, eu tenho o objetivo central, que aí vai repercutir no acesso à justiça, né, eficiência do acesso à justiça, efetividade do acesso à justiça, né, vai repercutir na relação de ganha-ganha, enfim. Então, eu acho que, além da celeridade, o resto está tudo, né, relacionado com o outro. Mas aí você pode pegar aí 2, não, professor, eu quero falar de 3, de 4, fale do que você achar, né, mais importante até que, como eu disse, tá um incutido no outro. Tudo bem, podemos, mas alguém quer falar? Pois não. Onde é que ele está formalizado no código, na lei? Ixi, Maria. Código de Processo Civil, artigo 3º, 4º, 5º, 6º, né? Quando fala de satisfação das partes. Nos princípios, né? Quando a gente fala no artigo 1º, logo da Lei 3.140, que fala da relação de ganhos múltiplos, do artigo 5º da Constituição, inciso 37, que fala, né, 35, e depois lá para o final, 78, não sei, que fala da acesso à justiça, depois fala da razoável duração do processo e da celeridade processual, né, dentro do artigo 5º. O artigo 166 do Código de Processo Civil, que também estão, e 165, né, quando fala a descoberta do real conflito, fazer com que as próprias partes decidam. Então, tá tudo isso. Quer que eu diga devagar ou deu para pegar? Eu me perdi um pouco, mas tá tudo bem aqui. Tá, mas assim, vamos lá. Constituição Federal, de cima para baixo. Artigo 5º, inciso 35 e os finais 70 e alguma coisa, se alguém quiser botar nas observações aí no chat, que fala da celeridade da razoável duração do processo. O primeiro capítulo, que fala do artigo 6º, artigo 4º, 3º, que fala da incentivo à autocomposição e a satisfação das partes. Isso do Código de Processo Civil. Ainda do Código de Processo Civil, 165 e 166, tá certo? Que fala na mediação, quais são os objetivos, e no 166 que fala dos princípios.
e da 13.140, artigo 1º e artigo 2º. Tanto o primeiro que fala dessa relação de ganhos múltiplos, falando o que é mediação, como no segundo que fala dos princípios. Então, a resposta está em torno, né, dos princípios da autocomposição, tanto os constitucionais como os constitucionais, tanto na 13.140, como no Código de Processo Civil, como na Constituição Federal. Fechou? Podemos continuar? Professora, falar de pacificação social e empoderamento das partes nessa primeira questão tem algum sentido? Total, Antônio, total. Né? São objetivos macros, né? Inclusive, não só imediatamente, como a médio e longo prazo. Certo? O Everton pergunta, a resposta seria identificar os reais conflitos e compreender e identificar os interesses e necessidades? Arrasou, Everton. Total. Fechou. Lacrou. É isso mesmo. Oi, Bianca, estamos na revisão aí da prova. Oi, Gustavo, diga, querido. É só uma dúvida aqui, porque na primeira questão, ela fala assim, fala sobre os 2 principais objetivos. Porque a gente elencou um monte de coisa, e quais são esses 2 principais objetivos que a gente tem que focar? Porque ficou um pouco meio solto, assim, tanto gente falando celeridade, como gente falando sobre... Olha, é como eu disse, eu posso dizer, e aí o Vitor falou, né, o principal objetivo é acessar a justiça. Desse acesso à justiça decorre, né, a satisfação das partes. São coisas genéricas, né? Eu acho que no aspecto procedimental, em relação às partes, eu posso dizer da celeridade e do acesso à justiça? Posso, né? Acesso à justiça em seu sentido axiológico são os aspectos mais gerais. Não, professora, mas contido neles, eu posso dizer que vai fomentar a satisfação e o acesso, como o Everton disse, compreendendo, né, identificando os reais conflitos e compreendendo e identificando interesses e necessidades. Aí uma coisa mais específica, a partir disso eu tenho um macro, eu tenho uma satisfação das partes, o acesso à justiça, tá entendendo? Então são formas de dizer a mesma coisa, Gustavo. Agora, assim, uma pergunta mais direta e mais relacionada com a nossa matéria, que foram as técnicas e os procedimentos, né, e que a gente já havia respondido no questionário, foi exatamente a resposta do Everton, assim, sem tirar nem pôr, que seria identificar os reais conflitos, compreender e identificar os interesses e necessidades. A partir daí, eu firmo o acordo da relação de ganha-ganha, eu tenho a satisfação das partes, eu efetivo o acesso à justiça. Tu tá entendendo que uma coisa está relacionada com a outra? Sendo que uma coisa eu falo do ponto de vista procedimental mais ligado às partes, diretamente, e outra eu falo quanto mais em relação ao instituto, de forma mais genérica. Compreendeu, Gustavo? E nenhuma vai estar errada. Tá, porque quando eu olhei, assim, no primeiro visto da questão, eu estava pensando que era como se fosse só falar em os objetivos, resolver o conflito presente e evitar conflito futuro. Foi assim. Peraí, desculpa, falhou. Mas assim, aí assim, eu tenho minhas reservas, porque resolver o conflito é evitar presente, mas como? De qualquer jeito, sim, porque eu vou ter medo de infringir o conflito porque eu posso ser executado, tá entendendo que isso aí fica muito genérico? Agora, se eu falo de acesso à justiça no sentido axiológico, se eu falo de uma relação de ganha-ganha, eu vou mais específico ao que a mediação oferece, né, ao que a mediação objetiva, que é diferente de outras formas, né? Não, questão de celeridade. Não. Diga, Manuel. Uma questão de celeridade no processo, até porque vai estar no CJUS. Sim, a celeridade, né, ela traz. E o baixo custo que vai ter naquele momento em que vai estar resolvendo aquele fuzuê que vai estar naquele momento lá, né? Toda aquele momento em que eles querem entrar em um consenso. Beleza, mas assim, Manuel, o que é que você falou de um aspecto? Não, tranquilo. Mas aí você está falando, quando você fala dessas duas questões, você fala de um aspecto mais formal da função relacionada à função jurisdicional. Eu estou querendo falar da relacionada às partes. O que é que as partes vão sentir, né, para que elas
a mediação para as partes, ela foi benéfica, né? Ela alcançou os resultados. Na verdade, essa está mais relacionada com a eficiência do Poder Judiciário, certo? Sim. Então, e a celeridade? Não, celeridade para os dois, mas quando eu falo celeridade e menor custo, né, eu ainda não consigo entrar na essência da mediação. Mediação não é só isso. Se eu botar celeridade e menor custo em relação de ganha-ganha ou satisfação das partes, aí eu faço um contraponto, tá? Entre o instrumento e as partes, né? Por que as partes vão estar, né, satisfeitas? Porque só a celeridade, ela não é, né, um instrumento que é aquela história, né? Se o Poder Judiciário passasse a ser célere o processo que desembocado por uma sentença, então a autocomposição não serviria de nada? Não, né? Então esse não é o único benefício ou objetivo da mediação, ela é uma das interfaces, um dos objetivos, um dos aspectos. Deixa eu ver aqui o que é que estão escrevendo, mas vamos lá. Só aqui, vendo aqui as dúvidas de vocês, tá? Identificar os reais conflitos entre as partes e compreender e identificar interesses e necessidades. Perfeito. Maria, interesses e necessidades. Perfeito. Identificar os reais conflitos entre as partes e compreender e identificar os interesses. Perfeito. Francisco Valente, pacificação social. Também, tá? Mas como eu botei para as partes, esse Francisco Valente fica um pouco genérico. Eu botaria pacificação social e satisfação das partes, tá? Fica um alcance social e um alcance específico para as partes. O diálogo e o acordo. Poderia, Mariana, falar o diálogo e o acordo, né, que gera relação de ganhos múltiplos, de ganhos para ambas as partes, tá? Porque o acordo por si só, ele pode ser um acordo superficial, um acordo que não resgate o diálogo, um acordo que não traga satisfação das partes, não traga pacificação social. Solução dos... O que é que traz a pacificação social? Só falando aqui do Francisco Valente, gente, é a construção da cultura do diálogo, entendeu? Da boa-fé, do consenso. Então, vai além do acordo pontual. No momento em que eu empodero as partes, e as partes descobrem que elas podem ser protagonistas, né, após o empoderamento, ser protagonista da solução do seu próprio conflito, então isso constrói uma cultura do consenso, do diálogo, que consequentemente gera pacificação social, entendeu, Francisco Valente? Por isso que assim, ela seria um objetivo a médio e longo prazo, não relacionado diretamente com as partes. Então você teria que também complementar, né, para fazer algo ligado às partes especificamente. Solução dos conflitos e evitar futuros, Gustavo fala, né? A gente já falou, né? Não só isso, vai mais além com essa relação de satisfação em virtude de você ter as suas necessidades atendidas, né? Professora, esses não são os objetivos quanto a acesso à justiça, a questão fala quanto às partes em conflito, Matheus falando. Matheus, na verdade, o acesso à justiça, é um direito fundamental do próprio indivíduo, é um direito fundamental de primeira geração, né? Então, ela está relacionada com as partes, tá? E aí, é só o detalhe de falar do acesso à justiça, como o Vitor falou, em seu sentido axiológico, ou seja, uma justiça justa, que gere satisfação para as partes, que é o que tem nos princípios do Código de Processo Civil, no primeiro capítulo. A questão fala sobre partes em conflito, exatamente. A resposta seria identificar os reais conflitos e compreender... Exatamente, 3 necessidades, Everton. José Araújo, pode ser eficiência e duração razoável? Não, José Araújo, aí você estaria falando não só pelas partes, né, já estaria falando mais em relação à prestação jurisdicional do que, né, só em relação ao acesso à justiça genérico. A gente está falando aqui, a nossa matéria foi procedimento, técnicas, então dentro do procedimento, qual seria, né, para as partes? Não é só a razoável duração do processo, não. E que eficiência é essa? Isso aí que é algo pertinente ao processo judicial como um todo. A mediação, ela vai mais a fundo, né? Ela tem outras características próprias dela. Isso aqui é uma característica geral do acesso à justiça ao Poder Judiciário. Redução dos custos, sim. Um dos aspectos para as partes importantes, sim.
né? Mas eu tenho que estar ligado também com a satisfação das partes, tá certo? Não é só reduzir custos, ou não é só celeridade processual, né? A satisfação das partes tem que estar envolvidas. E como eu satisfaço as partes, além de reduzindo custos e celeridade, aí vai para a questão material, e não procedimental, e não aspectos formais, mas aspecto material, assim, dentro daquele acordo, eu tenho que estar satisfeita. Como é que eu chego à satisfação, né? Acordo que gera ganhos múltiplos, acordo que gera relação de ganha-ganha, por meio da descoberta do real conflito, com a identificação dos sentimentos e necessidades, e atendimento das necessidades, sim. Sim, com benefícios mútuos, Mariana falando, exatamente. Continuemos. E já foi mastigado, né? Nham, nham, nham. Descreva o fluxo da mediação, conciliação judicial processual, contendo os seguintes itens: petição, audiência, com acordo, sem acordo. Eita, também está bem, né, mastigadinho. Vamos lá. Petição inicial, artigo 319, Código de Processo Civil. Aí vai, segue. Eu nem vou negócio de juiz recebeu, juiz indeferiu, mandou emendar a petição inicial, não vou para esse mérito não, tá certo? Eu vou só seguir o fluxo direto para a nossa audiência, que é o que nos interessa. Então, audiência, que artigo do Código de Processo Civil, primeira audiência? 334. Exatamente, artigo 334. Aí você vem, essa audiência, ela, onde houver sejusc, tem que ser no sejusc, né? Tem que ser realizada por mediador e conciliador judicial. Aí você bota artigo 334, se quiser botar os incisos, bota. Aí, com acordo, sem acordo, certo? Aí, qual o documento da audiência, né? Então, termo de audiência judicial. Aí, com acordo, volta o processo, né, para a vara de origem do processo, onde iniciou, segunda vara de família, terceira vara civil, né, terceira vara de sucessões, aí vai, volta o processo para lá. Aí o juiz pega aquele termo, olha, verifica se está tudo ok. Se for o caso, manda para o Ministério Público, né, para que ele profira o parecer, caso haja necessidade, e aí profere a sentença. Aí, artigo 8º, parágrafo 8º, tarará, que tá aí no chat, né, da resolução 125, acho que é 3 e 4, 2 e 3, coisa assim. Professor, Tá pois não. a resolução que você está falando, 125, né? 5 do CNJ. O colega aí colocou, do artigo 8º, parágrafo 8º, inciso 2 e 3. Sim. Tá certo. Sim, é isso. É isso. E aí, o juiz da vara de origem do processo, que iniciou o processo lá pelo 319, petição inicial, litigiosa, normal, tá? É que vai proferir a sentença. E aí, eu tenho o quê? O cumprimento do acordo, encerra, né, gera coisa julgada, gera dispendência, e em caso de descumprimento, eu posso entrar com pedido de cumprimento de acordo. E aí eu fundamento, né, no cumprimento e no título executivo judicial, né, sentença, título executivo judicial, né, sentença judicial, homologatório de acordo, artigo 515, inciso 3 do Código de Processo Civil, tarará. Certo? Fechou? Professora. Alguma dúvida? Pois não. Eu tenho. Professor, e o sem acordo? Jonas? Oi? E o sem acordo? Aí o sem acordo... Segue instrução, artigo 335. Segue para instrução. Com acordo, sem acordo. 335 do Código de Processo Civil. Segue para instrução. Aí com acordo... Prestação de provas, oitiva de testemunhas. Teria um termo de audiência judicial, né? Sim, termo de audiência do Sejusc. Tá. Que a gente vai ver nas próximas aulas. Esse termo de audiência, a sentença.
Professora, Oi, eu tenho uma Mariana. dúvida quanto à homologação ou não, porque tem o artigo 28, parágrafo único da lei, que fala que seria homologado se as partes solicitassem. Mas no artigo 334, parágrafo 11, já diz como se fosse homologado. Aí eu fiquei assim, meu na dúvida. Não, meu amor, dentro do fluxo judicial não tem como não ser homologado, não. Há um processo judicial que ele tem que ter começo, meio e fim. Tá certo? Ok. Isso aí é o acordo realizado extrajudicialmente. Aí, a critério das partes, pode homologar ou não homologar. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, tá certo? A gente vai fazer um acordo. Eu faço uma audiência de mediação extrajudicial online com os meus clientes. Aí eu fecho um acordo e as partes dizem, olha, mas como é um acordo que vai ter modificação, porque esse período vai passar, eu queria que ficasse só entre a gente. Aí, olha, mas por ser uma questão de família, vamos supor, não constitui título executivo, não pode ser executado. Ele, não, tudo bem, a gente tá aqui, tá todo mundo de boa fé, a gente vai cumprir esse acordo, eu não quero que nenhuma das partes quer que eu homologue. Tudo tá certo. Então, vocês queriam só a questão mesmo de traçar esse acordo extrajudicial por esse período temporário e depois a gente volta, né, a fazer um acordo que se consolide judicialmente, né, se formalize judicialmente por meio de um título, inclusive executivo judicial, sentença. Aí as partes, vocês compreendem isso? É isso mesmo, doutora. A gente quer assim. Pronto. Professora. Entendeu? Professora. Pois porque não. tá dentro o artigo 28 Diga, está dentro da Jonas. mediação judicial. Prenda. Aí eu fiquei na dúvida. Deixa a Mariana terminar. Pronto, é porque o artigo 28 ele Não, está é dentro da porque aí se mediação refere talvez à judicial. mediação judicial. Mas é a judicial aí Mas eu pré-processual. entendo essa Mas eu quero parte dizer, do... Mariana, que no... certo. Entendi. do extra. Entendi. Mas eu quero esclarecer outra coisa, Mariana, é importante. Essa pergunta é o seguinte, quais artigos que ela falou nessa segunda questão? Artigo 28 da Lei 13.140. Deixa eu complementar aqui a resposta da Mariana. Quando a Mariana fala que é o pré-processual, de fato, tá? Em outras comarcas, que não é a nossa, tá certo? O pré-processual, ele não entra no fluxo do judicial, ele tem um fluxo à parte. Então, pode ser que as partes peçam, não, a gente não quer homologação, a gente vai querer só o termo de audiência, que pode constituir título, pode não constituir. Apesar de que eu, né, entendo que se interpretado com o artigo 3º, parágrafo 2º da mesma Lei 13.100, em caso de direito indisponível, segue o fluxo para homologação, tá? Não existiria a opção de não, porque está dentro do judiciário e ele quer ofertar ao jurisdicionado o título executivo. Né? O título executivo, que não vai ser por meio de sentença, né? Que vai ser por meio de um termo de acordo, mas que vale como um título, ou sentenciado um título executivo judicial. Aqui no Ceará, Mariana, não tem essa possibilidade. Tanto o processual como o pré-processual, ambos judiciais, eles obrigatoriamente com acordo são homologados. Por quê? Porque aqui eles fizeram uma jogada muito interessante. É só você comparar, por exemplo, pega o manual de São Paulo, da Bahia, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, que são bem delineados, você vai ver que o pré-processual, que é aquele que acontece na Unifor, tá? Que é judicial pré-processual. O que acontece na Unifor, que é esse, ele já ganha um número, aquele completo, 2016.6.08.1000 contra, que é um processo, inclusive, quando do cumprimento de sentença ou da execução, ele já renasce esse processo do Sejus, que iniciou e acabou no Sejus, o pré-processual, e encaminha para uma vara, né, comum para que se processe o cumprimento de sentença, né, que foi realizado em termos de Sejus pré-processual. Então, tem essa diferença. Então, aqui, esse artigo 28, ele não se aplica no JUDE, pré nem pró. Ele só se aplica no extra, entendeu? Então, o extrajudicial, você tem a opção de não homologar. Mas aqui, essa opção do 28 não existe. Entendeu? Ah, ótimo, entendi. Agora eu entendi bem direitinho. Obrigada. Pronto. Nada. Professora... Pois não, Jonas. Só porque não ficou claro para mim a questão no caso de descumprimento. Aí qual é o fluxo aí no caso do descumprimento? Cumprimento de sentença, normal. Aí entra com o pedido de cumprimento de sentença, né? Incidental ao processo, normalíssimo. Tá, ok. Obrigado. Normalíssimo, de nada.
Vamos lá. Tarará, tururu. Quais os requisitos de formação do mediador e do conciliador judicial? Fundamente na 3.140, na resolução 120 do CNJ, 125 do CNJ. Por que eu falo da 3.140? 3.140 que trata, né, da necessidade de 2 anos de prática, né? Me ajudem aí com o artigo 20, salvo engano. 3.140, e da resolução 125, né, que fala, quando fala do mediador e do conciliador, a necessidade do curso de formação, e lá no anexo 1, que fala, né, acho que não é o anexo 1, não, anexo 2, né, que fala do curso de mediador e conciliador, que fala todo do fluxozinho, do estágio, da parte teórica, da parte prática, o número de audiências, que fala do conteúdo, né? Então, eis a resposta, tá? E o seu fundamento. Fundamentada na necessidade de, né, formação de 2 anos em curso de nível superior, 3.140, e curso de formação, né, que também é 3.140, mas que é delineado seus termos, aí você pode dizer, né, falar dos requisitos, e o curso de formação que é delineado seu conteúdo, seu procedimento, seu ritual ofertado pelo tribunal, conforme resolução 125, artigo tal, anexo 3, pronto, só isso. 3 linhas e você responde a terceira questão. Certo? Professora, sempre fundamentando. a Voltando terceira aqui, questão Amit. você poderia... Emanuel. Você poderia Diga, Emanuel. repetir os artigos, por favor? Tá, vamos lá. Resolução número 125, a Lei 3.140 e a Lei 3.105, Código de Processo Civil também, né? Permitir. Pode usar artigo... O que é que o José está falando aqui do artigo 11 da 3.140? Requisitos de formação, é isso mesmo. Estão estabelecidos no artigo 11. E o anexo... Anexo 1, Matheus, o anexo 1 não é o Código de Ética, não? Ou é o... Agora... Vou ver aqui na Info Online. Anexo 3 é o Código de Ética. Para vocês. Hã? Oi. É o anexo 1 mesmo, professor. O 3 que é o Código de Ética. A formação é no 1. São anexo 2, tá certo a mim. Ok? Que eu estou tentando abrir o Unifor Online aqui, não estou conseguindo, não. Consegui. Certo? Então, é isso. É o artigo 11, né, da formação, da 3.140, depois é a resolução, anexo 3 da resolução 125, e o próprio artigo 165 também fala, 166, 167, 168, fala aí todo o processo de inscrição, né, devidamente inscrito e cadastrado no tribunal, isso do Código de Processo Civil. É o Código de Ética, anexo 3. Isso, Mariana. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Professora, Fechamos. eu tenho uma dúvida. O questionamento... Pois não, Gustavo. Tá. É só para ter a certeza, nessa segunda questão, até quando o colega perguntou e a senhora respondeu, eu fiquei um pouco em dúvida. Porque a gente está falando na segunda questão, é só daquele pedacinho do procedimento comum que tem a mediação e a conciliação, né? A audiência. Então, quando não tem um acordo, ele... Perfeito, é só do procedimento comum da judicial. Isso, então ele para volta instrução. para a resposta do réu, né? E segue o fluxo do procedimento comum. No comum, exatamente, isso mesmo. Isso mesmo, volta para a instrução.
É isso. A gente não está falando do pré-processual. O pré-processual é outra história, que é aquele da Unifor. Eu estou perguntando aqui do processual mesmo. Judicial processual. O da Unifor é o judicial pré-processual. Tá ótimo. Certo? Era essa a dúvida, Gustavo? Sim, é aquele processo tradicional mesmo. Então, pronto. É isso. Viu? Deixa eu parar aqui minha apresentação. Eu já parei minha apresentação ou vocês estão vendo a minha tela? Eu tô vendo a tela. Não, parei. Eu sei, quando eu boto aqui, vocês estão vendo? Eu tô vendo a senhora. Vocês estão vendo a prova agora? Não. Tá vendo a minha prova mais não, né? Ah, então tá. Beleza. Então, parei a apresentação. Ok. Perdão. Aí a 2 foi revogada. Que 2? Oi? Obrigada pelas explicações, professores. O anexo 2, sim. A gente tem 1 e o 3, né? É porque o anexo 2 era a antiga forma de Aí, no caso, a formação ficou no anexo 1, né? 1, e o 3, o código de ética, né? É isso? Bem, gente, mais alguma dúvida, alguma consideração procedimental? Diga, Emanuel. Não tenho nada a falar, não. Eu tenho uma dúvida com relação ao Não, tudo certo. Pois não, Mariana. É só para saber se pode ser revisto só no caso se for matéria de família, o acordo. É porque a pergunta é se o acordo pode ser revisto. É só no caso de matéria Sim. Direito de família? Sim. Só em direito de família. Exato, Emanuel. Exato. Que aí ela pode ser revista, né? Do contrário, só por meio de uma ação rescisória ou um cumprimento mesmo de sentença, né? Posterior, mas não é revisão. Ok? Mais alguém? Guilherme chegando aí nos finalmente. Bem, Larissa, professora, qual que é o procedimento... Opa, deixa eu terminar. Qual que é o procedimento após descumprimento da sentença? Levar o termo de... Você vai fazer o cumprimento de sentença, né? Descumprir a sentença, ingressa com cumprimento incidental e aí pede o cumprimento. Aí depende do que é, uma obrigação de fazer. Qual foi? É o pagamento, aí você vai pedir uma constituição patrimonial, no alimentos pode pedir a prisão, como eu falei na minha live, não é o ideal hoje, né? Já que está equiparado, prisão domiciliar com isolamento, então estamos todos presos a rigor em casa, né? Então, assim, é isso. É um cumprimento de sentença. Uhum. Certo? Bem, mas ok, Larissa, ok, entendeu. Mais alguém, Zé Maria? Felipe, Matheus, Mariana, Gustavo, tudo certo, Vitor? Bem, então, deixa eu ver aqui, houve mais uma perguntinha. Ok, tudo certo. Pronto, então, vamos encerrar, né? Esse show, Gustavo, vamos encerrar esse nosso encontro, né? E aí, abrirei, tudo certo, professora, muito obrigada, Vitor. Encerramos por aqui, a gente vai deixar essa aula disponível, e qualquer dúvida, vocês podem me contactar, né, no WhatsApp, inbox ou no grupo, e a gente vai se comunicando até o dia 24. Como, Emanuel? Posso falar pelo torpedo? Não. Que eu tô sem o WhatsApp. Emanuel, pode falar pelo torpedo. Eu não vejo... Do Unifó Online. Eu abro todo dia o Unifó Online, né? Por causa da disciplina de estágio 5, porque soluções é só um dia na semana, mas eu tô sempre no Unifó Online.
Porque eu tô sem WhatsApp. Tô sem celular. Tá, mas tem problema não, Emanuel. Eu tô mandando todas as informações por torpedo. Tá bom? Você tem bem. recebido, não tem? Eu Tudo tenho que eu sim. falo agora é assim. Pronto. Mas aí, assim, o que é que você pode sentir falta? Alguma dúvida, tá certo? Que a gente esclarece no grupo, a gente tem que se comunicar. Às vezes você não consegue, né, chegar, às vezes de forma tão rápida. Então, a informação que eu boto no torpedo são aquelas oficiais. Aqueles tira dúvidas de grupo, você não vai ter acesso, mas nada que a gente não possa conversar particularmente, viu? Tá Vou certo. ficar agora de olho nos seus torpedos, agora de forma mais especial ainda, sabendo Tá que você certo. está sem. Tá certo? Tudo bem, obrigado, professora. Nada, querido. Vamos lá. Obrigado, tudo certo? Obrigada. Então, é só se despedindo, mais nenhuma dúvida. Bem, queridos, mais uma vez, eu que agradeço o contato e, como eu disse, me coloco à disposição, torpedo, WhatsApp, né? Ao veículo que vocês preferirem, estou por aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Vamos conversando.